Eu nunca acreditei em assombrações. Sempre pensei que as histórias de fantasmas eram apenas lendas, invenções para assustar crianças ou distrações para almas inquietas. Mas isso foi antes de começar a trabalhar no cemitério. Eu era apenas mais um coveiro, enterrando os mortos, lidando com a poeira, o silêncio e o cheiro pesado de terra úmida. Não era o trabalho dos sonhos, mas pagava as contas. Aquela manhã começou como qualquer outra. O sol mal havia surgido e o terreno ainda estava coberto pela névoa que surgia do rio próximo. Quando comecei a cavar o buraco para o próximo sepultamento, não sabia que aquela escavação me levaria a um destino que eu nunca poderia imaginar. Eu estava prestes a fazer uma descoberta, mas não era sobre ossos ou histórias antigas. Era algo que jamais esqueceria, algo que os mortos tentaram me contar. O cemitério onde trabalho é antigo, quase tanto quanto a cidade ao redor. Suas lápides estão cobertas de musgo e suas pedras amareladas pelo tempo. Cada uma delas, um testemunho silencioso de vidas passadas. Não é raro que as pessoas, ao se aproximarem do portão de ferro enferrujado, sintam um calafrio. Eu, no entanto, já me acostumei. Há anos sou coveiro nesse lugar, enterrando mortos que não sabem mais o que é o mundo vivo. A minha rotina era simples, quase mecanizada. Acordo cedo, visto o uniforme surrado e caminho até o local de trabalho com o som das folhas secas estalando sob meus pés. O som de pás batendo na terra parece tranquilo à primeira vista, mas, com o tempo, começa a se tornar perturbador. Você pode ouvi-lo durante a noite quando está em casa, e mesmo assim, não consegue se livrar da sensação de que aquele som não deveria vir de dentro de um cemitério, mas de algo mais profundo, mais sombrio. Eu sempre trabalhei ao lado de outros coveiros, homens silenciosos e taciturnos, que compartilhavam da mesma indiferença que eu sobre o que estava enterrado naquele solo. Mas algo começou a mudar nas últimas semanas. Os mortos não estavam tão mortos quanto pareciam. No começo, tudo era pequeno. Um movimento estranho no canto dos olhos enquanto cavava. Uma sombra passando de relance, mas o suficiente para despertar minha curiosidade. Curiosidade que logo se transformou em algo mais. Algo que eu não podia negar, mas também não conseguia entender. Havia algo ali, no solo úmido, algo que eu não conseguia identificar. Algo que só os coveiros, aqueles que lidam com os mortos, poderiam perceber. E foi nesse momento, enquanto cavava mais fundo do que o normal, que eu encontrei o primeiro sinal. Não era um objeto, não era um artefato antigo. Era algo que fazia meu estômago se revirar. Algo que falava sem palavras e que me dizia que talvez eu não fosse mais apenas um coveiro, mas parte de algo muito maior e mais macabro. Os primeiros sinais de algo estranho começaram a se acumular, de forma quase imperceptível. Era como se o cemitério, com sua terra molhada e suas árvores retorcidas, estivesse vivo de uma maneira que não deveria estar. A princípio, pensei que fosse a minha mente pregando peças, o som do vento nas árvores talvez, ou o estalo de uma cerca de madeira se movendo. Porém, algo me dizia que não era apenas isso. Naquela manhã, eu estava sozinho, cavando em um setor mais afastado do cemitério, onde os túmulos são mais antigos e pouco visitados. Quando o sol estava alto o suficiente para clarear o terreno, vi uma coisa que me fez parar de imediato. Uma das lápides, que estava firmemente encravada na terra há décadas, estava ligeiramente inclinada. Não era o tipo de coisa que aconteceria naturalmente. Fui até ela, sentindo o peso de uma sensação estranha me invadir. O ar parecia mais denso ao meu redor, como se o tempo estivesse, de algum modo, desacelerando. Ao me aproximar, notei que a base da lápide estava ligeiramente rachada, mas o que mais me chamou a atenção não era a rachadura. Era uma leve vibração, um zumbido baixo e quase imperceptível que parecia vir da própria pedra. Eu encostei a mão nela, sentindo a frieza da superfície contra minha pele, e o zumbido aumentou, quase como se estivesse reagindo ao meu toque. Eu deveria ter recuado imediatamente, mas não o fiz. Havia algo no fundo de mim,
Uma voz silenciosa que dizia para não ignorar aquilo. Talvez fosse curiosidade, ou talvez, se eu tivesse escutado melhor, teria entendido que aquilo não era apenas uma pedra, era um portal. Naquela tarde, os sons se tornaram mais claros. Quando o vento passava entre as árvores, eu ouvia vozes baixas, quase como murmúrios, que pareciam se deslocar de um canto a outro, se misturando com o som das folhas secas. Não eram vozes humanas, não eram vozes de vivos, elas eram diferentes. O tempo todo eu tentava convencer a mim mesmo de que eram apenas os ventos, mas algo me dizia que não era. Quando a noite chegou, o cemitério parecia mais denso, mais pesado. Eu sentia que estava sendo observado. Em casa, as coisas ficaram ainda mais perturbadoras. Eu fechava os olhos tentando dormir, mas o som do zumbido parecia continuar, ecoando na minha mente. E quando a noite se tornava mais profunda, eu começava a ouvir o som de passos, como se alguém estivesse me seguindo. Eu virava rapidamente para ver, mas não havia ninguém ali. Pelo menos, ninguém que eu pudesse ver. Foi na terceira noite após o evento com a lápide que a verdade começou a se revelar. Eu estava novamente no cemitério, cavando um novo túmulo. Quando a pá bateu em algo duro, senti um arrepio profundo. Não era normal sentir algo assim a essa profundidade. Com as mãos trêmulas, comecei a desenterrar aquilo com mais cuidado. O que encontrei não era um caixão. Era algo muito mais antigo, uma caixa de madeira que parecia ter sido enterrada há séculos, se não mais. E ao abrir a tampa com a força de minhas mãos, eu finalmente entendi o que estava acontecendo. O que eu vi ali dentro não era um corpo, era uma massa de ossos desfeitos, misturados com pedaços de terra compactada e raízes, mas o mais perturbador era o brilho. Um brilho fraco, pulsante, que emanava dos ossos quebrados, como se algo estivesse tentando sair de dentro. Com um grito abafado, fechei a tampa e recuei. O que eu havia visto era algo que nenhum coveiro deveria ver, mas agora eu sabia. O cemitério não estava apenas guardando os mortos. Ele estava de alguma forma aprisionando algo que estava começando a acordar. As noites seguintes foram um pesadelo. Eu sabia que algo estava se aproximando, que a coisa que eu havia despertado não poderia ser contida por mais tempo. Cada dia que passava, a tensão no ar aumentava, como se a própria terra estivesse se preparando para engolir tudo ao seu redor. Eu sentia a presença dela, uma força obscura que observava cada movimento meu. Mas não era uma sensação de simplesmente estar sendo observado. Era como se eu fosse a caça, como se fosse questão de tempo até que ela me encontrasse. Naquela noite o vento uivava mais forte do que nunca. Eu estava sozinho novamente, cavando outro túmulo, o suor escorrendo pela minha testa apesar do frio cortante. Quando a pá atingiu o solo mais uma vez, uma sensação gélida percorreu meu corpo. A terra, normalmente morna e úmida, estava agora fria como gelo. O ar ficou denso e pesado, e eu soube, no fundo, que não havia mais como voltar atrás. Algo estava vindo. De repente, o som que eu temia ecoou. Um estalo. Não de madeira, mas algo mais profundo, mais antigo. Era como se o próprio cemitério estivesse rachando ao meio. Eu congelei no lugar. O ar se tornou espesso e pesado. Eu tentei gritar, mas a voz se perdeu em um murmúrio abafado pela terra que parecia estar se fechando ao meu redor. Então a terra começou a se mover. Primeiro, uma leve agitação, como se estivesse viva, mas logo ela se abriu em um grande buraco e do fundo dessa abertura, algo emergiu. Não era uma figura humana, nem qualquer coisa que eu pudesse identificar. Era uma massa escura, em forma de uma sombra retorcida, que se arrastava lentamente para fora do buraco, subindo como uma névoa densa, fria e pulsante. Os olhos, se é que podiam ser chamados assim, eram 2 pontos brilhantes, como faróis no escuro, que me fitavam com uma fome indescritível. Eu queria fugir, mas minhas pernas estavam congeladas no chão. O que veio depois foi um terror indescritível.
O som de ossos quebrando, o cheiro de terra podre e carne em decomposição se misturando ao ar. A sombra se espalhou, envolveu o cemitério inteiro, e eu pude ouvir uma voz. Não uma voz humana, mas uma coisa, um sussurro que se arrastava pelas minhas veias. Ele me disse: "Você liberou o que estava preso. Agora você pertence a nós." A sensação de gelo tomou conta do meu corpo, mas ao mesmo tempo, algo estranho aconteceu. Os mortos, os que estavam enterrados, começaram a se mover, não de forma completa, mas como sombras, como ecos do que haviam sido. Eu via os túmulos se agitando, as lápides se inclinando, os corpos emergindo da terra. Eles não eram como os mortos que eu enterrava. Eram algo mais. Eram fragmentos de almas, presas a essa terra, aguardando por algo. E agora, eles estavam vivos de novo, mas em uma forma distorcida, grotesca. A criatura, ou o que quer que fosse, estava comandando-os. Eu não sabia o que fazer. Fugir não seria uma opção. Eu sabia disso. Mas, mesmo enquanto a morte se aproximava, uma parte de mim, talvez o instinto de sobrevivência, me fez lutar. Eu tentei agarrar a pá, o único objeto que ainda podia usar, e golpeei a sombra. Mas isso foi um erro. A sombra simplesmente se diluiu em torno de mim, e eu fui arrastado para dentro daquele vazio, onde as vozes dos mortos me envolviam. A última coisa que ouvi foi o som da terra sendo fechada novamente, e a promessa de que agora eu nunca mais sairia dali. Eu não sei quanto tempo passei lá dentro da terra, onde o tempo parecia se distorcer e os sentidos se apagavam. O vazio era absoluto, mas ao mesmo tempo eu podia sentir algo. Uma presença, um peso, algo que me vigiava o tempo todo. Não sei se estava vivo ou morto, mas aquilo que me cercava não parecia ser nenhuma coisa nem outra. Era como se os mortos não estivessem mais mortos, mas também não estivessem vivos. Eles estavam presos, aguardando o momento certo para retornar. Então, em um momento que parecia ser um pesadelo interminável, eu acordei. Não era um despertar natural, mas uma sensação de estar sendo puxado para fora de algo. Era como se a terra estivesse me devolvendo, como se de alguma forma eu tivesse sido libertado. Mas libertado para quê? Quando abri os olhos, o cemitério estava diante de mim novamente. Mas não era o mesmo cemitério de antes. As lápides estavam quebradas, as árvores mais retorcidas e o ar, denso e pesado. A sombra ainda estava ali, mas agora ela não me observava mais. Ela estava me esperando. O cemitério, antes um lugar de descanso, agora parecia ser um campo de batalha, uma terra de almas vagando sem descanso. Eu olhei para minhas mãos e vi algo horrível. Elas estavam cobertas de terra, mas não a terra normal. Era um tipo de sujeira escura, viscosa, que parecia estar viva. E então eu ouvi. Não as vozes dos mortos, mas algo mais. Algo vindo de dentro de mim. Algo que não estava ali antes, mas que agora fazia parte de mim. Aqueles que morreram não haviam sido apenas enterrados. Eles foram aprisionados, mantidos longe daquilo que estava se formando dentro daquela terra. E agora, aquilo estava em mim. A sombra, as vozes, os mortos, todos estavam em mim. Era como se eu tivesse me tornado um novo coveiro, um guardião de um segredo que não deveria ser revelado, uma parte daquilo que estava esperando o momento certo para retornar. Eu fui libertado, mas não da maneira que imaginei. Eu não estava livre. Eu era agora parte do cemitério. E o cemitério estava começando a se expandir, a crescer, a tomar as cidades ao redor. O mundo de fora estava apenas começando a descobrir o que eu já sabia. O que foi enterrado não permaneceria enterrado para sempre. Eu não posso mais voltar. O que aconteceu comigo, o que eu vi, já não pertence mais a esse mundo. E o pior de tudo é que, de alguma forma, sei que o que se esconde nas sombras do cemitério não é apenas uma maldição, não é uma vingança dos mortos, é algo muito mais antigo, algo que se arrasta nas profundezas da terra há milênios, esperando o momento certo para emergir. E esse momento chegou.
Eu sou apenas uma peça nesse jogo de forças que os vivos não podem compreender. Uma peça que agora carrega o peso de todos os mortos. Eu olho para o cemitério e vejo o que ele se tornará. Um lugar onde os mortos não descansam, mas aguardam. Eles não estão mais presos, não mais aprisionados na terra, mas estão se preparando. Eles me observam, eles me chamam, e agora eu sou parte deles. Quando as pessoas passarem pela estrada que leva até aqui, elas não verão o cemitério, não verão mais o lugar de descanso, verão o que ele se tornou, o que eu me tornei. Eu não sou mais coveiro, eu sou algo mais, algo que caminha entre os mortos e os vivos. E o pior de tudo, sei que você, aí do outro lado, está apenas começando a perceber, porque o cemitério nunca foi apenas um lugar. Ele é um portal, ele é um ponto de transição. E agora, todos aqueles que cruzarem o seu caminho, todos aqueles que se aproximarem de suas portas, se tornarão parte de um ciclo sem fim. Se gostou dessa história, não se esqueça de conferir outras histórias aqui no canal. Comente o que achou e compartilhe com os amigos. Mas lembre-se, o que você encontrou aqui pode encontrar em outros lugares também. E quem sabe o que mais está enterrado por aí. Sempre me disseram que o silêncio do cemitério era algo que você só entenderia depois de um tempo, depois de passar noites ali. Mas ninguém me contou o que acontecia quando esse silêncio era quebrado, por algo que não deveria estar lá. Eu sou coveiro, e há muito tempo aprendi a lidar com o cheiro da terra e com os murmúrios que, por mais que tentem, não desaparecem. Mas há algo no ar, algo que mudou nos últimos dias. Nosso trabalho é um daqueles que poucos percebem. Somos invisíveis até o dia em que a morte decide chamar. Aquele lugar é tranquilo, ou ao menos parecia ser. Mas ultimamente, a atmosfera ali tem ficado pesada, como se algo estivesse esperando. Os outros coveiros já começaram a falar, não abertamente, claro, ninguém quer ser visto como louco, mas há rumores. Coisas que se ouve quando a noite cai e você está sozinho, o som de passos naquelas trilhas onde ninguém mais deveria estar. Eu escutei uma dessas noites, mas quando fui procurar, não encontrei nada. Apenas mais uma noite fria e deserta, com o som da brisa sussurrando entre as lápides. Agora algo mudou. As coisas começaram a se mover de forma errada. Eu sei que o sol se põe e o cemitério fica mais denso, mais opressor. Mas as noites parecem mais longas ultimamente, e há sempre algo lá fora, algo que te observa. E eu sei o que vi. O problema é que ninguém vai acreditar. O cemitério onde trabalho é isolado, longe da agitação da cidade, cercado por árvores antigas cujas raízes parecem se entrelaçar com as próprias lápides. A entrada é simples, uma porta de ferro forjado que range sempre que alguém a empurra. Um som que parece ecoar no vazio, mesmo quando não há ninguém por perto. Poucos vêm até aqui, exceto pelos funerais esporádicos ou aqueles que vêm prestar suas homenagens a entes queridos. Mas o que eles não sabem, e o que eu aprendi com os anos, é que o cemitério não é apenas um lugar de descanso eterno. Ele guarda algo mais. Algo que até então eu não entendia completamente. Há algo peculiar na maneira como as lápides estão organizadas, como se elas tivessem sido dispostas com um propósito. Talvez fosse apenas a minha mente cansada após horas de trabalho, mas havia uma sensação estranha no ar. Eu nunca soube o que era, mas sempre sentia que algo estava fora de lugar. Não me entenda mal, a maioria dos coveiros é pragmática. Os ossos são ossos e a terra é apenas terra. Mas havia algo sobre aquele cemitério que me fazia sentir uma pressão constante sobre os ombros, como se uma força invisível estivesse observando cada movimento. O meu trabalho começou simples, como qualquer outro coveiro. Escavar os túmulos, limpar as áreas, garantir que tudo estivesse em ordem. Mas a cada noite, à medida que o manto da escuridão descia sobre o lugar, eu começava a notar algo diferente. As sombras pareciam mais profundas,
os ventos mais fortes, e havia algo, ou alguém, que parecia caminhar entre as lápides quando ninguém mais estava por perto. Mas o mais estranho, o mais desconcertante de tudo, foi o olhar de uma das figuras que encontrei em uma das sepulturas. Não era uma pessoa, claro, mas havia algo nos olhos daquela estatueta que me fez sentir um arrepio na espinha, como se aquele olhar tivesse sido colocado ali com um propósito sombrio. Nos dias seguintes, comecei a perceber que algo não estava certo. O que antes era uma sensação vaga, algo como uma sombra à periferia da visão, agora se tornava palpável. Quando o sol começava a se pôr e as primeiras estrelas surgiam no céu, eu sentia uma pressão crescente, uma presença que parecia me observar. No começo, tentei ignorar, focando no trabalho, mas, como sempre, a curiosidade é uma coisa traiçoeira. Uma noite, decidi seguir o instinto. Peguei a lanterna e fui até o local onde encontrei a estatueta com aqueles olhos penetrantes. Não era um túmulo comum. Estava bem afastado das outras sepulturas, como se alguém quisesse esconder o que ali estava. Quando me aproximei, uma sensação estranha tomou conta de mim, como se o ar ao redor estivesse mais denso, mais carregado. Eu acendi a lanterna e a luz tremeluzia, como se algo estivesse interferindo no seu funcionamento. No entanto, fui em frente, determinado a ver o que estava ali. E foi quando percebi, no topo da lápide, embaixo da estatueta, algo estava entalhado de maneira estranha, como se tivesse sido feito à mão. Era uma espécie de símbolo, algo que eu nunca tinha visto antes. A princípio pensei que fosse uma inscrição antiga, mas à medida que meus olhos se ajustavam à luz da lanterna, algo mais se revelava. O símbolo estava se mexendo. Eu sei, sou a loucura, mas foi isso que eu vi. As linhas do símbolo pareciam ondular como se estivessem vivas, pulsando como se tivessem uma energia própria. Meu corpo gelou e eu senti uma onda de frio percorrer minha espinha. Foi nesse momento que ouvi um barulho, um som baixo, quase imperceptível, vindo de algum lugar próximo. Fiquei paralisado, tentando entender o que estava acontecendo. O som foi se tornando mais claro, até que percebi que não era apenas o vento. Era algo mais, algo que se movia, mas não podia ser visto. Olhei ao redor, mas não havia nada. O cemitério estava em total silêncio, exceto pelo som abafado que parecia vir de dentro da terra. A sensação de ser observado voltou e dessa vez era mais intensa. Aquele símbolo, aquele olhar da estatueta me incomodava, mas ao mesmo tempo, algo me puxava para mais perto, como se uma força invisível estivesse me atraindo para o centro do mistério que eu estava apenas começando a entender. Aquela noite, algo mudou. As sombras ficaram mais escuras, os sons mais próximos, e eu comecei a ouvir um sussurro, um murmúrio distante, algo impossível de ser explicado. A princípio, eu tentei ignorar, mas as palavras eram cada vez mais claras. Você está muito perto de descobrir. Naquela noite, o cemitério não era mais o mesmo. Algo havia sido despertado, algo que deveria permanecer esquecido nas sombras da história. Eu sabia que não podia mais fugir disso. Sabia que a verdade estava bem diante de mim, enterrada sob os pés de todos. Eu estava envolvido em algo maior do que qualquer explicação que eu pudesse dar a mim mesmo. O que estava acontecendo era muito mais do que apenas uma sensação de mal-estar. Eu estava de volta ao local da estatueta sem saber porquê. Era como se uma força invisível me estivesse guiando, me forçando a retornar, como se aquela fosse a única coisa que eu pudesse fazer. A lanterna iluminava a lápide, agora ainda mais deformada e estranha, e o símbolo, agora evidente e pulsante, parecia ter crescido, expandido, quase como se estivesse vivo. As linhas no mármore brilhavam com uma intensidade inquietante, como se tivessem absorvido toda a luz ao redor, tornando-se um poço profundo de escuridão. Foi então que ouvi o barulho. Não mais um sussurro distante, mas algo bem à minha frente, algo que parecia surgir do próprio solo. O chão tremia levemente, e eu podia sentir, sob os meus pés,
algo se movendo. Eu me agachei, estendi a mão até o chão e pela primeira vez senti algo humano. A terra estava pulsando, batendo em um ritmo cadenciado, como se houvesse um coração lá embaixo. A sensação de pavor tomou conta de mim, e pela primeira vez, eu desejei que nada disso tivesse acontecido, que eu tivesse continuado a ignorar os sinais e os ruídos. Mas era tarde demais. Um estalo ecoou pelo cemitério, e eu percebi que não estava mais sozinho. De onde menos se esperava, algo surgiu. Um ser de contornos indistintos, uma presença que parecia surgir da própria escuridão. Eu não podia ver seus olhos, mas sabia que estava sendo observado, que aquela coisa sabia exatamente onde eu estava. Uma figura encapuzada, com a pele pálida como cera e um sorriso que parecia distorcer-se à medida que se aproximava. Eu tentei fugir, mas as pernas não se moviam. Estava preso, imobilizado por uma força que não podia explicar. A figura se aproximou lentamente e foi quando ouvi sua voz. Não era uma voz humana, mas ainda assim, de alguma forma, era a voz que mais parecia se encaixar em minha mente. Você despertou. Agora não há mais volta. As palavras ficaram presas na minha garganta e uma onda de pavor me tomou completamente. Era como se o cemitério inteiro tivesse sido projetado para aprisionar minha alma. A estatueta, o símbolo, o ser que agora estava diante de mim, tudo fazia parte de um jogo antigo. Um jogo que eu não entendia, mas que não conseguiria escapar. Antes que eu pudesse reagir, a figura se moveu para mais perto e, com uma rapidez aterradora, tocou meu ombro. O frio tomou conta de mim, e a última coisa que percebi foi o som da terra se abrindo ao meu redor, engolindo-me lentamente enquanto a escuridão envolvia cada pedaço de mim. Eu não sei quanto tempo se passou. Quando finalmente despertei, estava de volta ao cemitério, mas nada ali parecia real. O céu estava escuro, mais escuro do que qualquer noite que eu já havia conhecido, e as árvores pareciam curvar-se, como se estivessem ouvindo algo, como se elas também estivessem cientes da presença que ali havia permanecido. O que aconteceu depois daquele toque, não posso explicar. Eu tentei fugir, tentei gritar, mas a minha voz se perdeu na escuridão. Quando consegui abrir os olhos, vi algo que fez meu estômago revirar. O cemitério estava vazio. Não havia mais lápides, não havia mais túmulos. Tudo o que eu via era terra batida e um silêncio opressor, como se o mundo ao meu redor tivesse parado de existir. Eu olhei para as minhas mãos. Elas estavam sujas de terra, mas de uma terra fria e espessa, mais densa do que qualquer outra coisa que já tivesse tocado. Não era terra normal, era algo diferente. Meus pés, quase sem peso, me conduziram até o centro daquele vazio, onde antes havia a estatueta com o olhar penetrante. Agora, o símbolo no solo estava mais claro, mais nítido, e eu sabia, em algum lugar dentro de mim, que aquele símbolo era a chave. Mas o que ele queria de mim? O que eu havia feito para merecer isso? E mais importante, o que exatamente eu tinha despertado ao olhar para aquele olhar? Algo dentro de mim sabia que o cemitério não estava mais vazio. Ele estava apenas esperando por mim, esperando para me engolir novamente, para me aprisionar de uma maneira que eu ainda não conseguia entender. Naquele momento, percebi que não havia mais saída. O que eu havia visto, o que eu havia tocado, estava agora dentro de mim. As sombras, as vozes, a presença, tudo isso fazia parte de algo maior, algo que eu não podia mais escapar. E como eu sou o único que sobreviveu a isso, sou o único que conhece o segredo sombrio que aquele cemitério guarda. O que me resta agora é esperar o próximo e contar minha história, para que outros nunca venham até aqui. Porque se você vier, vai entender, vai ver o que vi. E quando os olhos da estatueta encontrarem os seus, não haverá mais volta. O cemitério, assim como seus segredos, permanece intacto. Os olhos da estatueta continuam a observar, aguardando que mais almas desavisadas venham para descobrir o que foi enterrado ali. Não é só o silêncio que te observa, mas o próprio medo, esperando o momento certo para se revelar. Se você chegou até aqui, é porque já ouviu o chamado. Não se engane,
A curiosidade é uma porta que não pode ser fechada. Então, se gostou dessa história, não perca o próximo capítulo. Temos mais histórias sombrias, mais segredos ocultos para revelar. Deixe seu comentário abaixo sobre o que achou e se inscreva para saber o que mais o aguarda neste canal. Lembre-se, o que está enterrado nunca fica enterrado para sempre.